Então vamos lá, irmãos. Diz assim a palavra de Deus, Romanos 10, 16 a 21. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Por certo, por toda a terra saiu a voz dele, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas para Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Vamos orar, irmãos. Pai amado Senhor, que a Tua palavra fale aos nossos corações, que nós possamos aprender, Senhor, e guardar esses textos, guardar os Teus propósitos, os Teus desígnios, os Teus decretos, Senhor, para nossas vidas e para a vida de outras pessoas. Que sejamos ferramentas em Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor seja glorificado em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Podeis assentar. Então veja, irmãos. Nos últimos estudos que nós estamos tendo aqui, seguindo a sequência de Romanos, certo? Romanos 10. Vocês já viram que na semana passada eu já vim aqui até o capítulo 10, versículo 17. E eu voltei aqui 2 versículos, certo? Só para a gente pegar um pouco melhor esse contexto, certo? Eu vou precisar ler vários textos do Antigo Testamento, preciso da ajuda de vocês, certo? Se você tiver alguma dúvida, depois escute de novo a live, qualquer coisa a gente conversa depois, certo? Porque são textos que às vezes são lidos e lidos a sua vida toda, você vai ouvindo pedaços, mas não é visto contexto. E aí quando a gente vai somando os contextos, parece que vai assim, é como se chegasse um caminhão caçamba, certo? E você estava acostumado a tratar com uma pá. Mas quando você pega o contexto todo, é como se chegasse e virasse o caminhão todo assim, sabe? E aí você vai ter que lidar com vários montes de areia agora, certo? Então veja, irmãos, nos últimos estudos de Romanos 9 e 10, nós temos visto Paulo respondendo uma pergunta: por que pessoas não se convertem? Por que pessoas não se convertem? E ele vai dizer: aqueles que são de outras nações, certo? Como nós aqui não somos judeus, ele diz lá gentios. Ele vai falar que aqueles que são de outras nações ignoram a existência de Deus e o governo de Deus, e com isso amam seus pecados. É um resumo. E aqueles que são de Israel e não se convertem a Jesus, ele vai dizer que eles amam ser a sua própria justiça. Eles amam ser o seu próprio meio de se chegar a Deus. E com isso eles amam os seus pecados também. Certo, irmãos? E aí, pense o seguinte: quando Paulo falou isso, ele estava tratando com uma igreja crescente, certo? De gentios, de outras nações, pessoas de outras nações, e minoria de judeus. A própria igreja de Roma, quando recebeu essa carta, era assim: maioria de gentios e pouquíssimos judeus, certo? Então Paulo está tratando da grande massa de judeus, que era maior do que a igreja, que não se converteram, certo? E aí você tem 2000 anos passou, certo? E hoje nós vivemos numa sociedade que o cristianismo é a base. O número dos evangélicos só cresce, certo? Só que mesmo assim a resposta de Paulo prevalece.
certo? Quando você estiver evangelizando pessoas, quando você estiver falando do que Deus tem feito na sua vida, você vai encontrar dois tipos de pessoa, igual aqui. A primeiro tipo de pessoa, aqueles que não se convertem porque ignoram a Deus de cara. Ignoram tudo que é ligado a Deus, certo? Ignoram a existência de Deus, ignoram o governo de Deus. Por que eles fazem isso? A resposta de Paulo vai ser: porque amam seus pecados. Qual é o segundo grupo de pessoas que você vai encontrar 2000 anos depois? É aqueles que não se convertem porque eles querem fazer a sua própria justiça. Eles querem ser justos, eles querem ser bons, eles querem ser retos, como diz Provérbios, aos seus próprios olhos. Certo, irmãos? E não se engane, a maioria das pessoas que você conhece vai estar nesse grupo. A maioria. Certo? Inclusive dentro das igrejas. Pessoas que têm zelo, como ele vem dizendo, Romanos 9 e 10. Pessoas que são religiosas. Pessoas que têm Bíblias. Pessoas que ajudam os outros. Pessoas que fazem boas ações. Certo? Às vezes são pessoas que nos ajudam ou vão nos ajudar no futuro. Certo? O maior grupo de pessoas que negam a Deus é o grupo de pessoas religiosas. Ou então, como se diz hoje, de maneira mascarada, aqueles que buscam espiritualidade. Tem gente assim: não, você entendeu? Você é crente? Não. Mas eu tenho a minha espiritualidade. Eu tenho meus momentos. Sei lá, eu me sento na frente do sol e faço algum tipo de exercício. Para tudo se utiliza aí. Certo? Busca por uma espiritualidade. Por que há essa busca nas pessoas? Eles sabem que tem algo de errado neles, no outro, no mundo. Mas a resposta dessas pessoas do grupo 2, a maioria, é sempre uma tentativa de buscar o próprio caminho de salvação. Entendeu? Certo? Então, quando você está abordando aqui em Romanos 10, Paulo vai tratar com muitos textos do Antigo Testamento. Na semana passada eu li vários e vários. Certo? E o principal que ele utilizou foi de Deuteronômio 30. Certo? Ele vai lá em Deuteronômio 30 e ele está falando que, olha, lá você vai ter Moisés, certo? Moisés tipo prenunciando, certo? Profetizando, antes de entrar na terra prometida, certo? Que é como se Moisés estivesse assim, ó, olha, ele está olhando e ele sabe que não vai entrar na terra prometida, mas todos os outros vão. Então Moisés é como se olhasse para eles e tivesse: olha, eu tenho uma torcida para que quando vocês passem para o outro lado, dê tudo certo. E que vocês sejam fiéis a Deus. Mas no fundo eu acho que não vai dar certo. Certo? Porque vocês vão se rebelar lá na frente. Então vejam, ele torce para que continuem no pacto, continuem na aliança com Deus. Mas lá no fundo ele sabe que não vai dar certo. Certo? E aí é dito no livro de Deuteronômio, capítulo 27, 28, 29 e 30, que quando eles se rebelarem, vai vir um juízo, certo? Eles vão ser expulsos daquela terra, e aí é que aquela palavra que nós temos usado, eles vão para o exílio. Mesmo assim, Moisés anuncia: olha, quando vocês estiverem espalhados nas nações, um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho ali, Deus vai derramar misericórdia sobre esse pouquinho que ficou, certo? E vai trazer vocês de volta e vai abençoar vocês, ok? Nós vamos tratar muito sobre esse assunto na próxima semana, porque vai chegar em Romanos 11, e é todo lá em Deuteronômio 30, certo? De novo. Então, o que você sabe até aqui é que eles tinham um texto, uma profecia desde Moisés, dizendo: olha, quando tudo der errado e nós estivermos na mão dos outros, Deus vai trazer salvação. Eles tinham esse texto. Eles tinham essa promessa. Certo? E aí Paulo vai fazer o seguinte, irmãos. Paulo está utilizando esse mesmo texto, Deuteronômio 30, e ele está dizendo: olha, esse texto aqui fala sobre o retorno de Deus ao seu povo. Esse texto está anunciando um renovo para vocês.
A salvação de Deus era, é e até hoje eles têm interpretado. Veja o seguinte, esse texto da salvação deles, lá, Deuteronômio 30, eles têm interpretado como aquele texto? Eles têm utilizado esse texto, essa promessa, para criar, sustentar um tipo de religião que admite buscar a Deus, admite buscar boas obras, admite ajudar os outros, certo? Admite fazer alguns tipos de sacrifícios, certo? Para buscar a Deus, buscando sabedoria. Mas essa religião, esse sistema construído em cima desse texto, é utilizado para dizer o seguinte: não precisamos de Jesus. Jesus não se encaixa na nossa visão. É assim que judeus leem esse texto de Deuteronômio 30. E muitas vezes, irmãos, as pessoas que você conhece são pessoas que enxergam da mesma forma, sabedoria na Bíblia, certo? A pessoa tem uma visão de necessidade de Deus, certo? Existe algum tipo de congregar, se reunir, certo? Veja o exemplo dos judeus, se congregavam, tinha sinagoga todo sábado, eles liam a Bíblia, eles cantavam a Bíblia, eles se emocionavam com a Bíblia, eles faziam doações, faziam boas ações, eles investiam, certo? Eles enxergam aqui na Bíblia um princípio ético, moral, como ser um bom cidadão, tudo isso aqui. O problema é que eles veem tudo isso e negam a Jesus, certo? Deu para entender isso aqui? E assim vai estar muitas pessoas que você conhece. Você vai dizer: rapaz, eu gosto tanto da Bíblia. Sempre está lá aberto o Salmo 23, o Senhor meu pastor, Salmo 91, aquele que habita na sombra do Onipotente. E tantas pessoas gostam de promessas. O que elas não querem é Jesus chegar e mudar tudo na vida dela. Aí isso não pode, certo? Então é parecido com essa visão dos judeus. Eles querem Deus, eles querem o reino de Deus, mas eles não querem o governante, Jesus Cristo, instalado, certo? E isso não é muito diferente das pessoas que nós conhecemos. As pessoas querem felicidade, mas não querem o governo de Cristo. As pessoas querem paz na sua vida, mas não querem o governo de Cristo. As pessoas querem um bom trabalho e um bom casamento, mas não querem o governo de Cristo. Querem saúde, mas não querem o governo de Cristo. Então, elas querem gotas, mas elas não querem a fonte, certo? Paulo está usando esses textos aqui, irmãos, certo? Para dizer que, olha, meus irmãos, tudo que vocês estão lendo aqui no Antigo Testamento está ligado a Cristo. Tudo está ligado a Cristo. Ele vai continuar isso hoje, certo? Veja o seguinte, irmãos, nós estamos aí na época do Natal, é uma época muito comovente, né? Existe até um espírito solto nessa época, o espírito natalino, né? Um espírito, todo mundo aceita esse espírito aí, rondando, né? O espírito natalino. E ele comove, né? Irmãos, Paulo não está pensando, quando ele fala de Jesus aqui em Romanos, Paulo não está olhando como as pessoas olham nessa época, que vem o menino Jesus na manjedoura do Natal. Quando ele diz lá no Romanos 10, versículos 4, 5, 6, confessar Jesus como Senhor, Paulo não está olhando confessar que Jesus é um menino. Eu estava até na músicazinha de Deus Menino, né? Chegou o Deus Menino, né? Então veja, Paulo não está falando isso. Quando Paulo diz Jesus é o Senhor e a pessoa tem que confessar isso para ser salvo, ele está pensando no Filho do Homem que desce do céu, toma da mão da besta os reinos do mundo e se senta para reinar. Essa é a lógica, certo? Jesus vem, toma da besta os reinos, isso é Daniel 7, senta e virou rei, certo? Então veja que quando chega aqui no capítulo 10, versículo 13, irmãos, Romanos 10, 13, a palavra da salvação não se trata de uma sabedoria que a gente administra, certo? Ela deve ser crida. Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
E aí vem a justa pergunta: como alguém pode invocar o nome do Senhor para ser salvo? E aí vai ter o versículo 14 e 15, e Paulo dizendo: olha, é necessário enviar um servo. Esse servo vai pregar para alguém que vai ouvir. Aquele que ouviu tem que crer. No versículo 9 e 10 vai dizer que aquele que crê tem que crer com o coração que Jesus ressuscitou dos mortos. Tem dizendo no versículo 9 e 10 aí, por aí, no 14 e 15 também, que tem que confessar Jesus, que Jesus é o Senhor. Então veja, irmãos, boas ações não salvam. Ética não salva. Bons costumes não salvam. Certo? Que está na moda na televisão. Pauta conservadora também não salva. Certo? Somente o evangelho salva. A palavra da salvação deve ser pregada, certo? Para que ouçam e para que creiam. E quando Paulo vem falando assim, ó, tem que ser pregada, tem que ser ouvida, tem que ser crida, e que tem que ter alguém para pregar e outro para ouvir. Paulo traz a gente para um cenário. E eu gostaria de explorar bastante esse cenário com vocês hoje. Então, eu só citei semana passada, vamos abrir em Isaías 52. Certo? Vamos seguir a pista do apóstolo Paulo. Quando chega aí em Romanos 10, Isaías vai falar, Paulo vai citar Isaías dizendo: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, não é assim? Aí eu peço que você abra comigo em Isaías 52 aí. Certo? E aí você veja o seguinte, irmãos. Paulo, quando está falando sobre essa questão, tem que ter uma pregação. O assunto é como ser salvo. Como invocar o nome de Deus para ser salvo. Tem que haver uma pregação de algum assunto. Uma boa nova, a pregação, o servo que prega e aquele que ouve e crê. É assim? Pegaram aí? Tem que ter tudo isso aí. E aí ele leva a gente para essa pista aqui, ó, para essa referência. Quando ele cita lá em Isaías 52, 7, a mesma coisa. Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas. Ele não cita isso em Romanos 10, certo? Aí eu peço, ó, preste atenção, irmãos, em como a Bíblia vai se desenvolvendo. Do que trata o capítulo 52? Veja o versículo 1. Desperta, desperta, veste-se da tua fortaleza, ó Sião. Sião, irmãos, é o Monte Sião, onde tinha um templo, certo? Lá em Jerusalém. E ele vem dizendo, ó, veste-te das tuas roupas formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti um incircunciso nem imundo. Pense comigo aqui, irmãos. Está dizendo o seguinte, olha, desperta Jerusalém, acorda. A tua situação vai mudar. O que tinha sido profetizado antes? Olha, vocês abandonaram Deus, Deus deixou vocês seguir seus caminhos e vai dar tudo errado. E aí chega o 52 e diz, ó, despertem, acordem, a situação vai mudar, certo? E no versículo 2 até diz assim, ó, sacode o pó, levanta-te, tudo mudou. Percebe essa ideia assim, ó, tudo mudou. Por que tudo mudou, irmãos? Você vai perceber no texto que tudo mudou porque o servo de Deus chegou, certo? O servo de Deus está vindo mudar tudo. Veja o versículo 3. Porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendidos, também sem dinheiro sereis resgatados. As pessoas tinham se vendido como escravos. Escravo de quê, irmão? Do pecado. Escravo das nações. E aí você chega lá no versículo 6. Porque, portanto, o meu povo saberá o meu nome. Grave isso, irmão. Nós vamos voltar isso aqui lá no finalzinho de hoje. Porque o meu povo
saberá o meu nome, pois naquele dia saberá que sou eu mesmo que falo. Eis-me aqui. Vocês percebem que aqui é Deus falando? E é Deus dizendo, o meu povo vai saber meu nome, certo? E aqui é Deus dizendo, eis-me aqui. Percebe que quando você pensa nisso, se alguém está dizendo assim, eis-me aqui, é Deus dizendo, eu cheguei. Certo? Vocês estavam lá todos destruídos, eu estou retornando para o meu povo. Certo? E aí sim, versículo 6. Essa é a notícia que precisa ser anunciada. Veja o versículo 7. Quão formosos são os pés dos que levam as boas novas. Qual é a boa nova daqui da história em Isaías? Deus está chegando. Despertem, acordem, levante o pó, certo? Se arrependam, certo? No versículo 7, irmãos, lá no finalzinho, diz assim, ó. O teu Deus reina. Está vendo isso? Diz a Sião, o teu Deus reina. Então veja o anúncio. Deus está chegando, Deus chegou, Deus reina. Aí o versículo 7 está falando de pessoas, que eu até falei, arautos. Dependendo da sua Bíblia, vai ter a palavra atalaias, no versículo 8. Eis a voz dos teus atalaias. Não sei se está assim na sua versão. Certo? Então veja, essa mensagem tinha que correr pelo povo de Deus. Certo? Veja o versículo 8. Eles alçam a voz, juntamente exultam, os atalaias, porque olho a olho verão quando o Senhor fizer Sião voltar. Está vendo? Aquelas pessoas que estão anunciando porque eles vão ver Deus voltar, olho a olho. Certo? E aí o versículo 9 é um cântico. Cantem, alegrem-se, saiam da tristeza, larguem o luto, deixem tudo de lado, Deus está chegando. Versículos 9 em diante vai dizer, ó, purifiquem-se, vocês povo. Depois ele diz, purifiquem os sacerdotes. Versículo quando chega aqui no versículo 9, porque o Senhor consolou o povo e remiu a Jerusalém. Certo? Aí no capítulo 52, versículo 11, retirai-vos daí, não toquem coisa imunda, purifiquem-se. Certo? E aí, irmão, você está vendo que quando chega lá no versículo 12, é isso que eu estava procurando, diz assim, ó, porque vós não saireis apressadamente, nem saireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa guarda, retaguarda. Observe isso, irmãos. Veja se você já tinha visto isso. Deus está dizendo, olha, vocês estão aí espalhados, ó, fizeram coisa errada, eu estou chegando para ajeitar a casa. Deus será aquele que vai à tua frente, e Deus será aquele que será a tua retaguarda. A frente e a retaguarda. E no meio, o povo. Vocês já viram isso alguma vez na Bíblia? A lembrança na hora é o Egito. Eles andando lá no deserto, quando saem do Egito. Lembra que tinha o sinal, tinha a coluna, tinha a nuvem, tinha a coluna aqui. Deus protegendo dos dois lados para não ser atacado. No Mar Vermelho tinha dos dois lados assim, certo? E eles passam dentro. Proteção de Deus. Por quê? Porque Deus está lá. Certo, irmãos? Então percebam que essa mensagem, ela não é uma mensagem poderosa. Imagine alguém que não tem nada, que acabou tudo. Não tem nada e agora vive como escravo. E aí chega um cara com essa notícia. Deus chegou, rapaz. Deus está chegando. Levanta-te, se ajeita. Vai te purificar. Larga esses trapos. Certo? É uma mensagem poderosa. Veja o versículo 14, um corte. Do nada, no 13. Olha, Deus diz, eis aqui, olha isso. No meio da mensagem, eis aqui o meu servo. Procederá com prudência, será exaltado e elevado.
e muito sublime. O que você espera quando vê essa mensagem? Deus chegando, Deus vai na frente, Deus vai atrás, Deus vai destruir os inimigos e vai restaurar nós. O que você esperava ver? Uma grande vitória, não é assim? Mas veja qual é a apresentação de Deus aqui. 14. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros homens. Ele vai começar a apresentar daqui por diante o que a gente conhece como servo sofredor. Eu vou ler alguns versículos aqui. Ele chega como desfigurado. Eu não sei, dependendo da sua versão, tem assim, irreconhecível. Alguém tem essa palavra aí na sua Bíblia? No versículo 14. É um homem que nem parecia ser um homem. Aí você pensa assim, o que aconteceu? Lembra a mensagem? Deus está chegando. E aí do nada a mensagem é, um homem está chegando. Mas ele é irreconhecível. Certo? E aí no versículo 15, diz assim, ó, assim borrifará, em algumas Bíblias tem aspergirá muitas nações, e os reis fecharão as bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Veja, aqui você já tem uma pessoa irreconhecível, mas que asperge sobre as nações. Vocês se lembram lá quando a gente estudou o Sinai, quando é feita a aliança, Moisés pega lá um baldezinho de sangue do animal e joga assim, ó, e sela um pacto, sela uma aliança entre Deus e o povo. E aqui, veja, 52, Deus chega, vai mudar tudo. Do nada ele diz, está chegando um homem irreconhecível. E esse homem está aspergindo. Aspergindo o quê? Certo? E aí você vai ver que esse tipo de mensagem, o que aconteceu? Capítulo 53, 1. Isaías diz, quem deu crédito à nossa mensagem? E a quem se manifestou o braço do Senhor? As pessoas não entenderam. Que Deus é esse irreconhecível? Certo? Quem é esse que vem aspergir sangue sobre as nações em pecado, que nem tem aliança com Deus? Aí ele está dizendo aqui, as nações não esperavam por um Salvador, mas Deus amava as pessoas de todas as nações. E aí você vai vendo que a mensagem desse retorno do próprio Deus aqui vai apresentando ele como um homem espancado, ensanguentado, derramando seu próprio sangue sobre as nações. Pense nisso, irmãos. Essa mensagem até aqui é um choque para eles, certo? É um choque para os leitores de Isaías. O que aconteceu para que Deus estivesse como um homem irreconhecível? E aí você chega, a explicação é o capítulo 53. 53, 2. Vai dizendo assim, ó, ele cresceu. É como se fosse assim, ó, mostrou a cena, certo? É como se fosse aquela, igual que você está vendo um filme, mostra o final, mostra uma cena, aí depois ele volta lá para trás para dizer como aconteceu. É o capítulo 53, entendeu? Mostrou, é alguém anunciando, ó, Deus está chegando. E aí quando chega lá, irreconhecível, e aspergindo sangue sobre as outras nações. E o pessoal, o que foi que aconteceu? E aí, como isso aconteceu? 53, 2. E vai dizendo, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca. Veja, aquele homem, ali é Deus, né? Cresceu como um renovo na terra seca, deserto. Vai dizer que não desejávamos a sua aparência. Versículo 3, ele foi desprezado, rejeitado. Era um homem de tristezas, familiarizado com o sofrimento.
alguém de quem escondemos o rosto. O versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre si as nossas doenças. Ele foi castigado por Deus, atingido, afligido. Versículo 5. Ele também foi traspassado pelas nossas transgressões. Traspassado, irmãos, é furado de um lado ao outro. Traspassado por nossas transgressões, esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. 6. Todos nós, ovelhas, nos desviamos em nosso próprio caminho. E Deus fez cair sobre aquela figura da profecia a nossa iniquidade sobre ele. 7. Você vai ver, ele é oprimido, afligido, não abriu a boca. Versículo 8 vai dizer que ele foi morto. Quando diz assim, ele foi eliminado da terra dos viventes. Qual o motivo de ele ter sido morto? Por causa da transgressão do seu povo. E aí leia comigo 53:10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazê-lo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará em sua mão. Veja que essa parte bem aqui, irmãos, quando ele se puser por expiação do pecado. É uma linguagem diferente para nós, mas um judeu lendo isso, ele sabia que era o quê? Para ele tirar ele pecava, para ele tirar o pecado dele, tinha que morrer um animal no lugar dele. E aí ele estava tirando o pecado de si, como se estivesse colocando no animal, e o animal sofria pena por ele. Isso é expiar. E aqui está dizendo que Deus estaria jogando a nossa culpa em outra pessoa. Certo? E aí veja o versículo 11. Deus o ressuscitará, olha. Ele verá o fruto do seu trabalho, do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, olha isso, com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades dele, ele vai carregar sobre si. Quando você lê isso aqui, irmãos, você diz assim, é Jesus, não é aqui? Você enxerga aqui Jesus? Certo? Só que você enxerga isso hoje, porque você já creu, você já te converteu, certo? Só que o que Paulo está fazendo é o seguinte, olha, judeus tinha o capítulo 30, anunciando Deus voltar, de Deuteronômio. Ele está apontando, olha, vejam agora o capítulo 52 e 53 de Isaías, certo? Como foi que vocês não viram aqui Jesus? Certo? Paulo está dizendo que o seguinte, olha, irmãos, quando vocês estão pregando aos judeus, certo? E eles não estão se convertendo, isso já aconteceu na época de Isaías. Aqueles que ouviram essa mensagem e não creram, certo? Aqueles que ouviram Paulo pregar e não creram, e aqueles que ainda escutam hoje e não creem. Israel, irmãos, vai ler, veja isso. Aqui está o segredo aqui que Paulo está pegando. Você olha para esse texto, certo? E você vê Jesus. Você vê Jesus carregando seu pecado, certo? Você sente um peso e você sente o alívio do seu pecado ser carregado. Porque você sabe que não depende de você e que você sozinho não conseguiria. Não é isso? Quando um israelita lê esse texto, ele não enxerga Jesus. Ele diz que esse servo que apanha, certo? Que leva o pecado, que paga pelo pecado, são eles mesmos como nação. Então, entendeu? Então, eles estão aqui, Jesus, preenchendo toda essa lista. E ele diz, não, aqui não é Jesus. Aqui
o servo que sofre por amor a Deus somos nós, porque nós sofremos todo dia, certo? Você percebe o esvaziamento que traz essa mensagem? Certo? Ele lê isso, esse mesmo texto, e vão dizer que são eles próprios que estão carregando a sua própria culpa, certo? E aí é como se fosse quase pagando e apagando o seu próprio pecado. É quase isso que eles estão construindo. E aí essa é uma leitura que Paulo vai dizer lá em Romanos 10, que é cega, que é endurecida, e ele vai dizer até que é rebelde. Certo, irmãos? O nosso pecado causa sofrimento e causa consequências, certo? Causa dor na gente e também, às vezes, nos outros, certo? Mas nós sofrermos pelo nosso pecado não vai trazer salvação para nós, certo? Não existe essa história de hoje conhecida como purgar o pecado. Quando os judeus colocam-se no lugar de Jesus aqui nesse texto, eles estão carregando os seus próprios pecados e achando que isso é a forma que eles vão chegar diante de Deus e ser justificados. Quando você lê esse texto, você diz: graças a Deus que Jesus veio, certo? Encarnou, foi abatido no nosso lugar. Ele sofreu, ele ficou desfigurado, ele carregou nossas enfermidades e nós somos salvos pelas suas pisaduras. Percebeu a diferença de linguagem, irmãos, aqui? Eu li esse texto para você pegar os dois contextos e ver, olha, eles tentando aqui colocar... Você conhece com certeza pessoas assim, que ela sofre, ela usa o sofrimento dela para se justificar. Você já conheceu uma pessoa assim? Certo? Assim é a maioria das pessoas. Elas sofrem e por aquele sofrimento elas já esperam que elas deveriam ter uma vida melhor, que elas deveriam ganhar isso, elas têm isso, mas deveriam ser aquilo, certo? Esse tipo de pensamento que vem colocado aqui. Paulo está fazendo aqui uma ligação, irmãos, uma ponte para os judeus, certo? Ele está dizendo, olha, peguem lá o Deuteronômio 30, que nós estudamos semana passada. Essa sabedoria que vem da lei não é um salto para você pegar aqui e querer se salvar sozinho, certo? A sabedoria que vem da lei não vai me dar um salto para eu me salvar sozinho, mas a sabedoria da lei vai me dar um salto para eu ver Jesus. Deu para entender a diferença? Certo? Então, quando eu estudo as Escrituras, eu não posso chegar à conclusão que agora eu vou me salvar sozinho, que agora eu vou inventar um jeito de servir a Deus sozinho. Quando eu leio as Escrituras, eu tenho que ver um salto para Jesus, certo? Jesus é o servo, a pessoa que precisou sofrer para comprar e resgatar o povo de Deus, certo, irmãos? Por que era necessário morrer, certo? Veja que Deus não está somente tirando pessoas de uma nação, como foi no Egito. Lembra lá no Egito? Estavam presos, escravos, e aí foi o que? As pragas, vai Moisés, tira eles de lá e leva para outros cantos. Aqui, Deus não está resolvendo isso. Aqui Deus está resolvendo o problema do pecado e o problema da morte. Por isso, era necessário que Deus mesmo vir e resolver a situação. Deus veio, a notícia que está sendo anunciada era: Deus vem resgatar o seu povo do pecado, da morte, da maldição. Certo? E aí eu peço que você volte a Romanos capítulo 10. Deu para vocês pegarem mais ou menos assim, não vai dar para você pegar tudo, eu sei porque é muito texto que eu li, mas alguma coisa assim deu para escapar, né? Amém ou não amém? Romanos 10. E aí vem Paulo dizendo assim, ó, consequentemente a fé vem pelo ouvir a mensagem. Lembra lá na mensagem de Isaías 52, 53? Paulo está dizendo, olha, a fé vem pelo ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ele faz um link, ó, é necessário ouvir aquela mensagem. Mas a mensagem é mediante a palavra de Cristo. Tudo mudou porque o servo veio, porque Jesus veio. É como se fosse o seguinte, irmãos,
Israel pensava num futuro. Deus vir e resolver, como fosse assim, um apocalipse de uma vez só e entregar o mundo a eles. Certo? Mas é como se no desenrolar, na vinda de Jesus, é como se o futuro fosse invadindo o presente. E aquela salvação que eles enxergavam como fosse depois de um apocalipse, essa salvação veio em Jesus. E aí ela começou a crescer e a dominar, certo, todas as coisas. Mas você vai já ver isso em outros textos aí, certo? Então veja, irmãos, esse futuro que invade o presente, ele está onde? Quando Jesus é espancado, ele recebe nossos pecados, ele caminha de uma forma irreconhecível até a cruz, ele morre e ressuscita. Perceba, irmãos, como o que eu falei até aqui é muito diferente de como as pessoas evangelizam. Como é que é o evangelismo? Jesus te ama. Perceba a diferença. A mensagem do arauto não era dizer Jesus te ama. A mensagem do arauto era Deus está chegando. Mude de vida. Ele está vindo resgatar um povo. E ele dizia lá, ele vem reinar. Percebe a diferença? Essa mensagem, a mensagem que diz assim, Jesus te ama, tá bom, ele me ama. E eu continuo do jeito que eu estou, porque ele já me ama. Mas quando eu digo, um reino está chegando, Deus está chegando, isso automaticamente provoca no mínimo uma mudança de posição. Certo? É igual que eu dissesse aqui, se eu anunciasse, irmãos, chegou agora aí uma autoridade. Você já faz logo assim, não é assim? Provoca uma mudança. É diferente de eu chegar e dizer, irmãos, chegou aí uma pessoa que você conhece há muito tempo e que ama você. Traz ele para cá. Não é assim? Entendeu a diferença? Chegou o rei. Essa é a diferença. Então, Deuteronômio 30, irmãos, só vai existir para os judeus. Quando eu falo Deuteronômio 30, irmãos, é aquela mensagem de restauração. Só vai existir quando eles chegarem aqui. O caminho é esse. Paulo citou Deuteronômio 30, depois Isaías 52, certo? Pense nisso aí como fosse igual uma criança colando assim vários recortes, certo? Então, Paulo cola aqui, ó. Vocês estão aqui, ó. Isaías, Deuteronômio 30. Vocês querem ser restaurados. Vocês só vão ser restaurados quando vocês entenderem Isaías 52 e 53. O servo é Jesus, sangrando e aspergindo seu sangue nas nações. Certo? Então, para Paulo dizer isso de novo, Paulo agora vai abrir a folha de Salmos, Deuteronômio e Isaías. É o que você vai ler agora em Romanos, capítulo 10, versículo 18. O versículo 18, Paulo vai abrir Salmos. O versículo 19, ele vai abrir Deuteronômio. O versículo 20 e 21, ele vai abrir Isaías de novo. Estão vendo aí como Paulo era sabido? Certo? Veja no versículo 18. Paulo dá uma ironia aqui, ó. Mas eu pergunto, eles não ouviram? Lembra que está falando uma mensagem, né? Sendo pregada. Aí Paulo como fosse assim, ó. Mas eu pergunto, os judeus não ouviram essa mensagem? Eles não viram Isaías falando? Moisés falando? E ele diz, claro que sim. E aí na sua Bíblia vai abrir agora aquelas aspas. Depois do claro que sim, Paulo vai citar o Salmo 19. Que diz assim, ó. Salmo 19, 4. A sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Certo? É interessante, irmãos, que o Salmo 19, se você puder anotar aí para você ler em casa, ele é um salmo que fala sobre como se conhecer Deus. Certo? E aí é aquele salmo que o pessoal cita muito quando bate foto do céu. É assim, os céus anunciam as obras de Deus. Já ouviram isso aí? Certo? Quem pode abrir o Salmo 19, 1? Rapidez.
Tá vendo? Quando alguém bota foto do céu assim na internet, aí bota esse salmo: os céus anunciam as obras de Deus. Certo? E aí, o que fala desse salmo? Você tem duas formas aqui nesse salmo de se conhecer a Deus, de tomar conhecimento sobre Deus. Do versículo 1 ao 4, falando que Deus pode ser conhecido através de tudo que Ele fez. Dos planetas, da criação, do céu, das estrelas, certo? Nós. E o salmista diz assim: olha, a voz de Deus está ecoando o tempo todo. Certo? E aí do versículo 5 em diante, o salmista vai dizer: olha, a voz de Deus está na sua palavra. Se a pessoa não está percebendo a voz de Deus aí, ó, no céu, ela está na sua palavra. E aí ele vai continuar desenvolvendo. Então Paulo está seguindo esse texto, certo? Dizendo que os judeus, veja que o foco aqui é os judeus e todos aqueles que ouvem a mensagem do evangelho e rejeitam a Jesus, estão rejeitando não só você que está lá pregando, o arauto que vai lá dizer a mensagem, certo? Eles estão rejeitando a mensagem que você está pregando, e eles estão rejeitando também a voz que ecoa de Deus na sua criação. Entendeu isso aqui, irmãos? Certo? E como consequência disso, estão em rebelião contra Deus. Salmo 19. Versículo Romanos 10, 19. Agora quando ele abre a página de Deuteronômio de novo, Moisés. Paulo abrindo Moisés. E Paulo faz uma nova pergunta. Novamente pergunta: será que Israel não entendeu? Vendo como ele bota essa pergunta aí? Será que Israel não entendeu? Eles não entenderam Moisés aqui, não entenderam a mensagem de Isaías, não entenderam a mensagem no céu. E ele diz assim: Moisés foi o primeiro que disse: farei que tenham ciúme de quem não é meu povo, e eu provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Esse verso, irmãos, eu estou adiantando aqui um pouquinho, certo? Por causa do tempo. Esse verso, ele está em Deuteronômio 32, versículo 21. Paulo está novamente usando lá Moisés, um texto de Moisés, para dizer que Israel caiu nessa infidelidade a Deus. Certo? Israel não caiu em uma infidelidade a Deus somente no seu tempo. Quando Paulo está apontando esse texto, ele está dizendo: olha, Israel sempre caiu em infidelidade. As pessoas sempre estão caindo em infidelidade. E aí ele vai dizer como: olha, desde a época do bezerro de ouro. Lembra daquela história? Moisés em cima da montanha, demora a vir. Aí diz: não, vamos fazer o nosso Deus aqui. Certo? E aí Paulo está dizendo: olha, eles estão infiéis a Deus, incrédulos, desde aquela época. Eles foram salvos por Deus do Egito, foram protegidos saindo do Egito, mas logo começaram a fabricar ídolos. Então Paulo está dizendo que desde Moisés já estava anunciado que Deus faria com que outro povo fosse abençoado, e aí eles iriam olhar: rapaz, nós estamos em condições tão ruins, e aquele povo que nem Deus tem está tão bom. E aí eles iam ter uma espécie de ciúme, porque não estavam sendo abençoados. E essa espécie de ciúme, esse ciúme que seria provocado no coração deles, certo? É uma forma de Deus trazê-los a um movimento de salvação. Deu para vocês entenderem, irmãos, aqui, essa parte? O ciúme, e essa história de ciúme de Israel, irmãos, aparece em vários textos da Bíblia depois. Você está vendo lá ele citar Moisés em Deuteronômio, certo? Mas com certeza você já leu um texto da Bíblia que diz assim: olha, outras nações estão sendo abençoadas com chuvas, com colheitas, tem saúde lá, está expandindo os reinos, e eles nada. Certo? Um dia desse foi lido aqui Zacarias, esse é o contexto lá, Malaquias, eles estão se queixando. Por que Deus está abençoando as nações e não está nos abençoando? Certo?
E aí o contexto sempre é incredulidade. Israel aqui, na época de Paulo, nega Jesus, certo? Mas enquanto eles negam Jesus, pessoas das nações estão recebendo Jesus, estão festejando a nova vida, ser cheios do Espírito Santo, enquanto Israel amargam a incredulidade e as consequências disso. E agora Paulo, lá em Romanos 10, versículo 20 e 21, para a gente ir para as aplicações, vai falar, certo, sobre Isaías, vai citar Isaías, certo, irmãos, aqui? Veja isso. Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel ele diz: o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Quando Paulo está abrindo essa última folha que nós vamos abrir hoje aqui no Antigo Testamento, peço que você abra aí em Isaías 65, certo? Abre aí comigo aí. Paulo está dizendo: olha, desde a época de Isaías já estava escrito que Deus iria ser achado por um povo que não era Israel, que Deus iria se revelar a pessoas que não eram de Israel, porque Israel estava sempre na postura desobediente e rebelde, certo? E aí eu quero que você faça um exercício comigo, certo? Tomara que dê uma curiosidadezinha para você ler isso em casa depois, mais. Volte o texto que Paulo cita é Isaías 65, ok? 1 e 2. Volte comigo umas folhas da sua Bíblia a Isaías 61. Com certeza você já ouviu esse texto. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar os tristes. O que esse texto está falando, irmãos? Isaías 61. Com certeza você já se lembra aqui de que Jesus um dia foi numa sinagoga e leu esse texto e diz: hoje se cumpriu a Escritura. Lembra disso? Quando João Batista está preso e duvida da situação, Jesus diz o quê? Olha, digam a Isaías que as boas novas estão sendo pregadas, está sendo feito curas, está sendo feito isso e está sendo feito isso. É para cá que ele vem, certo? Então, Isaías 61, irmãos, é um Messias quem está proclamando. Veja aqui, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor Deus me ungiu para pregar as boas novas. Veja isso. O que é que vai ser pregado, irmãos? Versículo 2, as boas novas. 2, o dia da vingança do nosso Deus. Certo? E aí, irmãos, perceba que nesse texto, Isaías 61, veja no versículo 11. Porque como a terra produz seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele semeia, olha agora o final. O Senhor Deus fará brotar justiça e louvor para as nações. Ou seja, aparece alguém pregando as boas novas e automaticamente vai aparecer justiça e louvor nas nações. Beleza? Isaías 62, você vai ver o seguinte: é Deus que vai resgatar Jerusalém, certo? E ele vai dizendo: por amor a Sião, por amor a Jerusalém, Deus vai resgatar Jerusalém. Isaías 62. Vá agora Isaías 63. Quem é este que vem de Bosa, de Edom de Bosra, com vestes tintas? Este que é glorioso em vestidura, que marcha com sua grandeza de força.
Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. E aí, vão perguntar, versículo 2, por que a sua veste está vermelha? E ele vai dizer que é de pisar sobre os inimigos. Perceba a situação, irmãos. Isaías 61. Alguém prega as boas novas. Você já sabe que é Jesus. 62, alguém anuncia resgate a Jerusalém. Isaías 62, vem o guerreiro de Deus, que aqui você vai ver que é Jesus. E aí, é como se fosse assim, Isaías 61, primeira vinda de Jesus. Isaías 63, segunda vinda de Jesus. Ele vem para resgatar e pisar sobre seus inimigos. Certo? Do versículo 8 em diante, vai aparecer o Espírito Santo aí também. Certo? Dizendo que no versículo 8 que ele é o anjo da presença, que ele foi rejeitado por Israel, e que nessa rejeição também há consequência para Israel. Beleza até aqui, irmãos? É muita informação, mas dá para pegar, não dá assim? Alguma coisa. E aí o que acontece? Isaías 64. Perceba que são notícias, legal, né? Ó, o Espírito do Senhor vem, está sobre alguém, ele vai pregar boas novas. Jerusalém, 62, vai ser salvo. 63, está vindo o guerreiro de Deus que vai pisar sobre os inimigos. Isaías 64, o que isso iria provocar em você? Essas notícias. Naturalmente as pessoas diriam assim, Senhor, venha logo. E aí Isaías 64 diz, se fendesse os céus e descesse, e os montes escoassem-se diante da tua face, como fogo abrasador. É tipo assim, Senhor, desça do céu agora e saia varrendo tudo. Certo? Saia destruindo. É um clamor profético, irmãos. E aí, nesse clamor profético, para que Deus venha salvar, versículo 7. Versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Saíste ao encontro daquele que se alegrava. Vendo? Deus saindo ao encontro que se alegrava, praticava justiça dos que lembram de ti. Eis que tiraste, porque nós pecamos. Neles há eternidade, para que sejamos salvos. Uma análise nossa. Mas todos nós, como imundo, todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. Todos nós murchamos como as folhas. As nossas iniquidades nos levam, nos arrebatam. Perceba as palavras que vão se repetindo em Romanos 10, 7. Não há quem invoque o teu nome. Vocês lembram que essa história do nome? Isaías 52 tinha um nome. Deuteronômio tinha um nome. Isaías 53 tinha um nome. E aqui, não há ninguém que invoque o teu nome. Está vendo? Que se desperte. Lembra do chamado a se despertar? Não tem. E que te detenhas. Porque esconde de nós o teu rosto e nos faz derreter por causa das nossas calamidades. Está vendo? O clamor para que Deus venha é forte. Mas depois é como se ele fosse vendo assim, olha, ele vem, mas nós estamos tão errados, certo? Que o negócio não vai ficar legal para nós. E aí diz, versículo 8, mas agora, ó Senhor, tu és o Pai, nós o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós a obra de suas mãos. Você se lembra de Romanos 9, ele falando do barro e do oleiro? Está vendo aqui, isso está na mente de Paulo. 9, não te esfureça tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade. Olha por nós te pedimos. E aí, irmãos, depois dessa intensa atividade, Isaías 61, ungido, ele vem. 62, libertação de Jerusalém. 63, o guerreiro de Deus que vai pisar os inimigos. 64, que venha logo.
O que você espera de 65? Veja o que você vai encontrar. Fui buscado dos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que não me buscavam. A uma nação que não se chamava pelo meu, olha isso, meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. É tipo assim, Deus veio e eles não viram. Deus veio, passou, Isaías 61, Deus entrou em Jerusalém e eles não viram. E aí, irmãos, aparece lá em Romanos 10, 20, Paulo dizendo, olha, eles não viram, mas Deus foi achado. E a inversão aqui do dilema e tudo. No Isaías 65, 9 vai dizer que vai produzir um herdeiro. Fala de eleitos herdando a terra. Isaías 65, 9. Veja Isaías 65, 11, irmãos. Mas a vós, os que apartais do Senhor, os que esqueceram do seu santo nome. Olha a história do nome de novo. Esqueceram do seu santo monte. Os que preparais a mesa, a fortuna e misturais a bebida. E aí, esses que esquecem do nome do Senhor vão sendo condenados. O que acontece em 65, 17? Leia isso. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Perceba isso, irmãos. Quando Jesus se apresenta como um servo, certo? Lá, quando ele vem em Jerusalém, não havia clamor profético. Isaías 64. Quando Jesus apareceu em Israel, a maioria foi incrédula. A mensagem de Natal, irmãos, é Deus fendendo os céus para reinar. Lembra? Que os pedidos, ele veio. A mensagem da ressurreição era: o reino chegou. Israel não viu, não ouviu, e a conclusão de Paulo e de Isaías, porque estava rebelde e desobediente. Eles continuaram a criar a sua própria religião, a sua própria forma de se ligar a Deus. E todos rejeitam o servo Jesus como rei. Entendeu aqui, irmãos, isso aqui? Essa é a viagem que Paulo faz aqui, em 5 versículos. Romanos 10. Quais aplicações aqui, irmão? Tem 3 aplicações para nós terminarmos aqui hoje. Primeiro é a mensagem do Evangelho para nós. Ela chegou a nós, você ouviu, você recebeu, você creu. Mas ela não pode, nós não podemos passar para outras pessoas somente aquela história. Jesus te ama. Muitas pessoas entram nas igrejas, ficam um tempo e depois, vão-se embora. Certo? Porque elas geralmente chegam nas igrejas como um produto, eles vêm atrás de uma mensagem de autoajuda, um consolo emocional. E não são as boas novas do rei que chega. Certo? Nós vimos aqui, irmãos, Paulo usar 4 textos do Antigo Testamento. E ele, em todos eles, estava mostrando, olha, aqui é Jesus. Aqui é Jesus. Essa palavra é de Cristo, certo? Que eles devem ser entendidos corretamente, que eles devem ser vistos, seu cumprimento em Jesus, aquele que encarna, certo? A mensagem até a morte, ressuscita. Paulo está usando, irmãos, aquela história, Jesus é o Senhor. Ele diz assim, a pessoa tem que crer no coração que Jesus ressuscitou. Por que era tão importante, irmãos? Porque dizer que Jesus ressuscitou era como se estivesse fechando aqui, todos esses textos. A promessa deu o retorno de Deus, o Espírito Santo veio sobre mim, despertem, o guerreiro chegou, a salvação, tudo isso vai se fechando. A ressurreição. Ele morreu e ressuscitou. Então, veja, irmãos, o reinado, Jesus ecoa ali, sobre a criação, sobre a história, sobre a consciência das pessoas. Aquelas pessoas que você prega e que elas vão crendo, certo? O futuro vai entrando na vida deles. Eles vão sendo salvos, eles vão tendo comunhão com Deus hoje,
eles são filhos de Deus hoje, eles são alvos do desejo de Deus, certo? Eles têm uma vida de comunhão com Cristo, são noiva de Cristo. A mensagem do Evangelho é de esperança, certo? Não porque as pessoas geralmente pensam na esperança como, não, eu tenho a esperança que vou ser salvo, eu tenho a esperança lá na frente. E quando se fala só dessa forma, as pessoas pensam que é um tiro no escuro. Mas a mensagem de esperança da Bíblia é que eu já vivo isso hoje. Isso já faz parte de mim hoje. Então, essa forma de pensamento deve entrar nas nossas conversas com as pessoas, certo? Você não está dando um tiro no escuro. Essa mensagem que deve inundar aqui nossas vidas, nos encher de alegria. Não é sobre eu pegar conceitos, assim, dizer, eu entendi. É crer e viver com Deus hoje. Então não deixe que os problemas do momento apaguem as certezas da sua vida, certo? Mas que você possa sempre procurar esse caminho de ver, entender, experimentar Deus hoje, se relacionar com Deus hoje. Segunda aplicação que a gente pode tirar desse texto é como nós vamos lidar com a rejeição, certo? Nós sabemos que a mensagem tem que ser pregada, mesmo em tempos onde há falta de fé, ou onde a fé vai ser corrigida. Perceba isso, Israel conhecia as Escrituras, Israel conhecia a Bíblia, não creu na mensagem de Jesus, pregada por Isaías. Isaías morreu cerrado, a mando de um rei. Israel não conhecia as Escrituras, não acreditou na mensagem de Jesus pregando. Jesus morreu na cruz. Israel conhecia as Escrituras, não creu na mensagem pregada por Pedro, por Paulo e tantos outros. Não pense que vai ser diferente com você hoje, irmãos. Não pense que suas tentativas de pregar vai ser 100% de acerto. Na verdade, a minoria vai entrar no reino. Lembra daquela história da porta estreita? Negativas, rejeições, ser ignorado, faz parte do que é ser um arauto. Mas perceba o que é o arauto, o que é aquele que leva a mensagem. É a essência do chamado dele que faz a sua vida. O nosso compromisso é com o rei. Nós estamos aqui em pouco no número, são poucas pessoas no presencial, são poucas pessoas no online. Poucos é uma característica do reino de Deus, certo? Mesmo que você entre e encontre uma igreja lotada de gente, certo? Pensando numa igreja que seja fiel às Escrituras, se você for comparar com o mundo que tem do lado de fora, eles ainda vão ser poucos, certo? Então veja, irmão, ser pouco, ser pequeno, não pode afetar a nossa reverência. Ser pouco, ser pequeno, não pode afetar o nosso desejo por Deus. Ser pouco, ser pequeno, não pode afetar o amor que foi colocado em cada cântico, em cada oferta, em cada culto, em cada palavra que você anuncia. Certo, irmãos? Quando nós convidamos alguém, quando nós lemos a Bíblia para alguém, ser pouco é normal no reino de Deus. A multidão do reino de Deus, você vai ler em Apocalipse, ela está lá diante de Deus já. Certo? No mundo, nós vamos sendo poucos. Então não permita que essa condição de ser pouco faça de você aquele que não valoriza, aquele que faz de qualquer jeito. Não permita que essa ideia de ser pouco faça de você aquele que perdeu o amor e agora é só uma máquina de repetição. Esse é um desafio, certo? Não permita que essas dificuldades de ser pouco atrapalhem a sua noção do reino de Deus. Achar o reino de Deus pequeno, certo? Eu já vi aqui pessoas se converterem, passou aqui uns dias, mas era tão pouca gente. E aí depois, não, vou para outra igreja maior. E aí não foi para canto nenhum. Certo, irmãos? Qual é a mensagem que nós vamos ver semana que vem? Que vai estar lá em Deuteronômio de novo, Paulo vai para lá. Somos remanescentes. Remanescentes são salvos. Creem, são convertidos. E agora os remanescentes que foi salvo volta à cena do crime lá. Volta para o exílio. Volta para o lugar da perdição. Mas agora eles voltam como enviado de Deus. Como arauto. Certo, irmão? Então a gratidão deve ser o combustível do que nós anunciamos.
certo? Quando você falar de Deus, a maioria não vai crer, mas existirão aqueles que só vão crer depois que você falar. Entendeu, irmãos? Só vai ter aqueles que só vão crer depois que você falar. Veja o que está lá no capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Na sua simplicidade, na sua limitação, nas suas condições, Deus vai atuar com poder. Certo, irmãos? A terceira aplicação e a última é: pense no problema aqui, ó. Pense no problema da igreja de Roma. Os gentios, pense aqui, ó. Nós temos aqui o problema deles, que estão recebendo a carta. 80% é gentio, 20% é judeu. O que Paulo está dizendo? Irmãos, os judeus não estão se convertendo, porque eles estão em rebeldia contra Deus. Certo? E aí, os gentios aqui, a maioria, era só chegando gente, se convertendo. E se convertendo. E aqueles irmãos judeus, que era só 20, evangelizavam os amigos deles, os parentes. Poucos se convertiam. E aí eles estavam divididos. Gentios, lotação. Judeus, minoria. Então veja, irmãos, a dificuldade do resultado não pode criar barreira interna. Não pode criar barreira externa, pessoal. Certo? Nós não podemos se fechar no nosso círculo, só na nossa família. Fechou e agora não tem mais o que fazer. Os judeus, ao lerem isso, imagine, você é um judeu daquela igreja. Paulo está dizendo, olha, o pessoal do seu próprio povo vai continuar rejeitando a Deus. E isso vai continuar por muito tempo. Eles agora iam ter que deixar a picuinha e agora eles iam ter que se juntar de mão dada com o gentio para evangelizar um gentio. Percebe isso? Eles agora iam ter que evangelizar a família dos outros, que eles consideravam até inimigo. Então veja, irmãos, saberiam que seu povo iria continuar rejeitando. E eles iam ter que abraçar a evangelização dos gentios, abraçar a família dos outros, abraçar os amigos dos outros, sentir a dor do outro, ter compaixão daquele que estava fora do círculo, da bolha, da família. Então veja, irmãos, é Deus chamando o povo quem não é povo. Como é que Deus faz isso, irmãos? É quebrando o nosso coração e dando outro. É quebrando nossos círculos e fazendo outros. Certo? Então, esteja aberto e atuante nesse mover de Deus. Quando aparecer pessoas de outros grupos, de outras famílias, envolva-os com o amor que você gostaria que fosse derramado sobre a sua família, que pode negar hoje. Certo? E hoje diz que não quer ouvir falar de Deus. Enquanto você avança sobre as suas próprias barreiras, levando o reino de Deus e acolhendo outras pessoas, Deus trabalha em você, Deus trabalha através de você. E lembre-se que Ele continua ouvindo suas orações. Ele sabe que você intercede. Ele sabe que você busca uma mudança dos seus familiares, filhos, irmãos. Certo? Então, enquanto você trabalha pela família dos outros, Deus cuida da sua família. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar. Senhor amado Pai, te agradecemos por essa noite, Pai. Te agradecemos porque o Senhor tem um cuidado especial por nossas vidas e vimos na Tua palavra que não começa de agora, Senhor, vem da eternidade, desde quando o Senhor sonhou com cada uma das vidas que estão aqui hoje. Ó Senhor, que o Senhor nos dê forças, fé, que o Senhor nos dê a Tua palavra em nossa boca, que o Senhor nos dê coragem, que o Senhor nos dê a oportunidade, Pai, para que nós possamos acolher, pregar e abençoar outras famílias. Abençoa cada um dos irmãos que vieram aqui, Pai. Que o Senhor possa estar renovando e cada vez mais usando cada um deles. Ouve as suas orações, as suas súplicas. Abençoa os irmãos que nos acompanham pela internet. Em nome de Jesus. Amém, irmãos.